Saúdo a igreja na graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também saúdo a todos os irmãos e irmãs que se encontram de uma forma online e que estão também participando do culto em suas casas. A minha oração é que Deus continue a estar com a vida de todos os nossos queridos irmãos e irmãs. O texto que o Senhor colocou em meu coração para estar meditando com a igreja nessa noite se encontra registrado no livro de Esdras. Eu convido então a igreja para abrir as suas Bíblias, livro de Esdras, capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 21. E lerei até o versículo de número 23. Então, apregoei jejum, ali junto ao rio Avo, para nos humilharmos perante o nosso Deus, pedindo a Ele uma jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo aquilo que nos pertencia. Eu tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. O nosso irmão licenciado Rafael, ele tem trabalhado nesse último mês com a igreja com o seguinte tema: bênção para um novo ano. Nós estamos ainda encerrando o mês de janeiro, mas as bênçãos nós pedimos para o Senhor, não somente para esse ano de 2025, mas para que ela continue a estar sobre nós durante todos os próximos anos. E o nosso irmão, domingo após domingo, veio trabalhando a igreja, a fim de que nós pudéssemos, então, compreender esta questão e que nós pudéssemos, então, nos apropriarmos desta bênção do Senhor. E a maior bênção que nós podemos receber é a vida. E nós precisamos, então, agradecer ao Senhor e continuar pedindo ao Senhor a sua bênção sobre as nossas vidas. E o texto que nós lemos nesse instante, ele foi escrito aproximadamente no ano 458 anos antes de Cristo. Portanto, é necessário aqui nós fazermos também uma contextualização, relembrarmos algo que aconteceu, para que possa então clarear esse texto em nossa mente. Quando Esdras, ele escreve esse texto, ele está partindo novamente para Jerusalém. Então, nós podemos já entender que o povo de Deus estava em escravidão. E, infelizmente, o povo esteve em escravidão pela segunda vez na Babilônia. Por volta do ano 596, e depois a segunda vez por volta do ano 586, Jerusalém foi invadida pela Babilônia, porque o povo de Deus não ouviu a palavra do seu Deus. Jeremias proclamou, Jeremias trouxe esta palavra para o seu povo, e o povo não quis ouvir. E a palavra de Jeremias naquele momento, por uma questão de rebeldia, por uma questão de afastamento do povo do seu Deus, ele disse que o povo deveria se submeter ao jugo do rei da Babilônia, ou seja, Nabucodonosor. Mas, infelizmente, haviam também ali no meio falsos profetas,
E um deles, Hananias, que disse para o rei: não, você não precisa colocar o jugo, colocar o seu pescoço debaixo do rei da Babilônia, porque Israel, Jerusalém, ou melhor, Jerusalém, não será tomado. Porém, Ananias está falando uma coisa dele, ele estava falando uma coisa que não era verdade, ele não estava falando através do Senhor, e a conclusão é que Nabucodonosor desceu com o seu exército, sitiou, saqueou Jerusalém, Judá, tomou do seu povo e levou esse povo para a Babilônia. Então esse povo ficou cativo na Babilônia por volta de 70 anos. Mas esse período também é bastante interessante, porque quando Jeremias falou: voltem o seu rosto para o Senhor, quando Jeremias falou: ouçam a palavra do Senhor, o povo se distanciou, e o Senhor falou para Jeremias: esse povo vai ser levado, e eles vão ficar 70 anos na Babilônia. Depois Medo-Persa, depois Império Persa, mas ele vai. E assim aconteceu, e é esse contexto, então, que nós estamos lendo nesta noite a respeito de Esdras. O povo, então, recusou a ouvir a voz do Senhor. O povo recusou ouvir a voz do nosso soberano Deus. E justamente por causa desta recusa, eles caíram, então, na mão da Babilônia. E, infelizmente, novamente, porque já havia acontecido isto há 6 séculos, ou seja, há mais de 1000 anos, quando o povo de Deus foi levado cativo para o Egito. Portanto, agora é a Babilônia, e o povo está ali preso na Babilônia. E o povo precisava, então, ouvir a voz do Senhor. Deus, através do profeta, então ele diz assim no versículo de número 22 do capítulo 27 de Jeremias: vocês serão levados à Babilônia, onde ficarão até o dia em que eu atentar para vocês, diz o Senhor, e somente aí os farei trazer novamente para a Babilônia, farei trazer novamente para Jerusalém, e devolverei vocês então a este lugar. Um detalhe que também vai fazer muita diferença para nós nesse instante, é que quando o povo saiu da terra do Egito, aquele povo que saiu foi ficando pelo caminho. E nós sabemos que quando o povo adentrou a terra, quando saiu do Egito, somente 2 famílias, a família de Calebe e a família de Josué, originalmente que adentraram a terra de Jerusalém. Por quê? Porque essas famílias, através dos seus pais, ouviram a palavra de Deus, os demais não ouviram esta palavra. Nesse período, então, do ano de 586 até o ano 458 a.C., por volta de 126 anos, também aquele povo que foi levado para a Babilônia havia também deixado essa terra. E agora, quem estava retornando para Jerusalém, quem estava retornando para Judá, eram novas pessoas, eram judeus. Mas eles ainda não tinham tido esse trato, eles não conheciam ainda a sua terra. Portanto, Jeremias já havia predito esse período. Jeremias já havia dito o que iria acontecer a este povo. Mas eles não ouviram, como muitos nos dias de hoje não têm ouvido a voz do Senhor. E também algo, irmãos e irmãs, interessante. Eles não fizeram a obra do Senhor, mas a geração vindoura fez. Assim também acontece nos dias de hoje. Se nós, como igreja, não fizermos a obra do Senhor, o Senhor vai enviar uma nova geração para fazer a obra. E nós vamos ser cobrados do trabalho que era para nós termos executados aqui nesta localidade. Portanto, um novo grupo de pessoas estavam retornando a Judá e Jerusalém.
Ou seja, a obra de Deus estava sendo realizada com o povo de Deus retornando então para a sua casa. Quando nós abrimos e estudamos o livro de Esdras, nós vamos perceber que esse retorno então para a terra prometida, para a terra de Jerusalém, para a terra de Judá, ele se deu em 3 momentos. O primeiro momento se deu com Zorobabel, descendente de Davi, descendente direto da linhagem de Jesus. E quando Zorobabel retornou com o primeiro grupo, eles então reconstruíram o templo. Esse segundo grupo que estava retornando com Esdras, eles estavam retornando então para restaurar a vida religiosa em Jerusalém. Esdras, ele era sacerdote e ele era escriba. Ele era da linhagem da família de Levi. Então ele tinha que estar à frente e ele tinha toda a capacidade e autoridade por Deus, dado por Deus, para então restabelecer o culto. E se nós retornarmos no capítulo 7, no versículo de número 10, nós vamos perceber que Esdras colocou o seu coração na obra do Senhor. E o Senhor o abençoou e tocou no coração do rei Artaxerxes. E esse então permitiu a volta de Esdras, para então restaurar o culto religioso. Então nós estamos falando desse segundo retorno para Jerusalém. E nós temos o terceiro retorno, que foi com Neemias, o copeiro do rei. Neemias, ele foi e reconstruiu as muralhas, ou seja, os muros de Jerusalém, porque o muro vai trazer proteção, vai trazer segurança, então, ao povo de Deus. Então, nós precisamos estar atentos e nós precisamos buscar o Senhor, enquanto há tempo, diz o profeta. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Eu disse aqui, em 2022, que o Senhor estava voltando, e o Senhor está voltando, e nós precisamos estar preparados, então, para esta volta. Portanto, contextualizado o texto, então nós vamos entrar no mesmo, e eu peço então para os irmãos manterem as suas Bíblias abertas, para nós compreendermos todas essas falas do servo do Senhor. E é interessante que no início do versículo de número 21, há uma palavra ali que me chamou, que me chama e tem que chamar a nossa atenção. Porque começa ali com uma conjunção conclusiva, que vai nos levar então para o tópico anterior desse mesmo texto. E a palavra diz então. Então o quê? Se nós retroagirmos o texto, e nós vamos ler então nesse momento apenas o versículo de número 15, para nós lembrarmos o que estava acontecendo. Então diz assim Esdras, versículo 15 apenas nesse momento: ajuntei-os perto do rio que corre para Ava, onde ficamos acampados 3 dias, passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi. Ponto. Nós vamos parar nesse momento. Não tendo achado nenhum dos filhos de Levi. Queridos irmãos e irmãs, nós não podemos, nós não devemos fazer nada de uma forma intempestiva. Antes de iniciar uma viagem, antes de nós iniciarmos um projeto, existe sempre a necessidade premente de verificar se tudo está correto. Nós precisamos verificar se não está faltando nenhum detalhe, com o propósito então de evitar no dia de amanhã algum retrabalho. E consequentemente com esse retrabalho, perda de tempo. Então nós precisamos analisar e levantar os prós e os contras, para nós então partirmos por uma viagem, para nós partirmos para um projeto. Tenho certeza que aqui, quando nós vamos fazer uma viagem,
ninguém deixa de verificar a sua bagagem. Nós sempre estamos verificando, será que eu peguei tudo? E muitas vezes nós temos a surpresa, alguma coisa ficou para trás. Então nós precisamos analisar muito bem os nossos projetos, nós precisamos analisar muito bem aquilo que nós estamos realizando. A nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana independente de Mauá, está com um projeto, com um plano maravilhoso, não somente para esse ano, mas também para os próximos anos. Projeto de crescimento, projeto de desenvolvimento, projeto social. Nós precisamos nos preocupar com o todo. E esses projetos precisam ser colocados na presença do Senhor. O nosso irmão licenciado, Rafael, está aí e está nos liderando para esse novo caminho. E nós precisamos, então, absorvermos e nós precisamos, então, caminharmos para que a obra do Senhor nesta localidade seja abençoada. Nós temos o nosso irmão reverendo Eliezer, que não se encontra conosco, mas também ele é pastor da nossa igreja, ele se encontra lá na Bolívia, e nós também temos projetos lá, e precisamos continuar orando, para que a vida do nosso irmão lá, seja uma bênção nas mãos do Senhor, e que as pessoas lá na Bolívia, também ouçam a palavra de Deus, através da vida do nosso irmão, que é filho desta igreja. Nós temos ali o seminarista Everton, que está caminhando para o seu último ano no seminário, que também está aí nos ajudando, nos auxiliando, no sentido de que nós vamos desenvolver trabalhos para proclamarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No vídeo, nós observamos quantos trabalhos essa igreja realizou, e quantos trabalhos ela está realizando e vai realizar, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos aí a comissão de evangelização, que tem trabalhado arduamente, a fim de levar também o Evangelho a outras pessoas. Portanto, nós precisamos analisar, nós precisamos orar, nós precisamos clamar, para que esses projetos realmente caminhem para e paz com a vontade do nosso Deus. Vamos orar, assim como fez o nosso irmão sacerdote, escriba Esdras. Ele foi e verificou. E ali ele teve uma surpresa muito grande. Se ele estava retornando com o propósito de restaurar a vida religiosa, o culto religioso em Jerusalém, ele precisava necessariamente de seus irmãos, principalmente seus irmãos levitas, porque a tribo de Levi era responsável diretamente por cultuar, pelos serviços religiosos. E diz o texto que ele não encontrou os irmãos da tribo de Levi. Ele poderia ter ido sem esta observação, mas quando ele chegasse em Jerusalém, ele ia ter uma surpresa muito grande. E ele não conseguiria sustentar, ele não teria força para realizar o trabalho do Senhor. Portanto, Esdras, antes de partir, ele passou em revista a todo o povo que iria retornar com ele. E por 3 dias ele fez isso. E ele então verificou. Portanto, quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós iniciamos um projeto, nós precisamos estar atentos para aquilo que o Senhor tem trabalhado em nosso meio. Nós não podemos sair sem estarmos preparados. Para nós sairmos daquela porta, para nós pregarmos a palavra de Deus às pessoas que estão fora da igreja, nós precisamos estar preparados. Se Esdras então está indo para restaurar o culto, ele não tinha como fazer isto só. Qual o motivo? Não conheço. Porque aqui não fala por que os filhos de Levi não compareceram. Mas Esdras, como nós falamos hoje de manhã, ele não se intimidou com esse problema. Esdras, ele dá uma ordem aos seus companheiros, aqueles que estão à sua volta: vão e busquem homens, busquem pessoas para nos auxiliarem, para trabalharem no templo.
assim acontece na vida de nossa igreja. Para que nós possamos ter um ano com bênçãos, é necessário a participação de todos. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ficar apenas assistindo aquilo que está acontecendo. Domingo passado, não sei quantos estiveram aqui no templo, mas está online. Então, online a gente pode assistir. Então, nas nossas casas, nós também podemos ver o que está acontecendo dentro da igreja. E o nosso irmão presbítero João Marcos, naquela oportunidade, ele chamou todos os departamentos aqui à frente e deu posse, então, para cada departamento, para que os departamentos, então, viessem a desenvolver o melhor nesse ano de 2025 e já pensando no ano de 2026. E o texto que o nosso irmão leu aqui naquele dia, registrado na carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, capítulo 3, versículo 23 e 24. Tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você realizar, pense sempre, não é para você, e nem deve ser. O que você faz é para o Senhor. Então, tudo que você fizer, faça como você estivesse fazendo para o Senhor. Portanto, os departamentos, nós precisamos estar juntos para proclamarmos, juntos para trabalharmos, juntos para que possamos trazer outras pessoas para estarem nesses bancos, junto conosco, louvando e glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas semana passada, um dos departamentos da igreja não teve posse. E por que não teve posse? Porque a coordenadoria não está ainda estabelecida. Nós temos aqui em nossa igreja a coordenadoria local de adultos, que sempre foi um marco, sempre foi uma coluna, sempre foi um alicerce. E nós precisamos, então, que os irmãos se disponham a trabalhar também na coordenadoria local, não só estando presente, mas estando liderando. E o nosso desafio, então, é que, nesse ano de 2025, nós possamos consolidar a coordenadoria local de adultos, para que ela, junto com os demais departamentos, possa, então, estar nos auxiliando no trabalho e no desenvolvimento de nossa igreja. Portanto, nós precisamos de homens e mulheres que estejam se voluntariando a esse trabalho. E dado interessante, o período que a nossa igreja mais cresceu, foi o período em que os departamentos trabalhavam de uma forma majestosa, uma forma maravilhosa. Não é o pastor, mas também é o pastor. Não são os presbíteros e presbíteras, mas também são os presbíteros e presbíteras. Não são os diáconos e diaconisas, mas também são os diáconos e diaconisas. Somos todos nós responsáveis diretamente pela proclamação da palavra de Deus. A reforma protestante, nós somos uma igreja reformada, ela traz o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, todos nós precisamos trabalhar. Portanto, Esdras inicia o texto trazendo um contexto, mostrando, falta pessoas. Precisamos de pessoas para trabalhar. Nós precisamos de pessoas para fazer a obra do Senhor com esmero. Agora, vem, ele diz então, depois de reunido todas as pessoas, depois de todos estarem unidos juntos, ali junto ao rio Ava, então ele traz a palavra de Deus. E ele diz então para aquele povo, jejue. Jejum é uma prática que tem que acompanhar a vida da igreja. Agora com a presença de todos. E antes de partir, Esdras traz uma palavra forte a todas as pessoas. Acabei de dizer, qual é essa palavra? Vamos
jejuar. E o jejum é uma disciplina que, por muitas vezes, anda esquecida em nosso meio. Ou estou errado? Jejum, oração, conhecimento da palavra de Deus, são os alicerces de uma vida cristã, de uma vida espiritual madura. Elas não podem faltar na vida do cristão. Lembra aqui Jesus, em seu início de ministério, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, ele foi levado para o deserto. E ali ele jejuou 40 dias e 40 noites. E por 3 vezes ele foi tentado. E as 3 vezes que ele foi tentado, ele estava firme porque ele estava em atitude de oração. E porque ele também conhecia a palavra de Deus. E as 3 vezes ele rebateu a tentação, ele rebateu a provação, dizendo: está escrito. Aqui está a palavra do Senhor. Está escrito. E eu e você precisamos estudar e ler, então, esta palavra. Mas quando falamos a respeito de jejum, muitos entendem que jejum é um sacrifício. E sacrifício Jesus já fez lá na cruz. E eu vou dizer para os irmãos, jejum não é sacrifício. Muitos consideram o fato de que jejuar vai fazer então com que conquiste o seu objeto de desejo. E eu também vou dizer para os irmãos, não. Não é isto. Muitos consideram que o fato de praticar o jejum vai se tornar melhor do que o outro, mais espiritual. Também vou dizer para os irmãos, não. Jejum, então, é se abster de alimentos materiais. Na realidade, nós vamos perder até algumas gramas, que vai fazer bem até para o nosso físico, para o nosso corpo. Mas enquanto nós perdemos algumas gramas fisicamente, nós estamos ganhando gramas ou até mesmo quilos espiritualmente. Porque nós estamos nos aproximando, estamos estreitando a nossa comunhão, a nossa intimidade com o Senhor. Porque quando nós jejuamos, o jejum tem que vir acompanhado necessariamente de oração. Jejum, oração, conhecimento da palavra de Deus foram as armas que Jesus usou ali no deserto e que venceu todas as tentações. Portanto, disse Jesus, eu sou o pão da vida. E nós precisamos então lembrar desta palavra. Obviamente, a palavra de Deus não vai me especificar, não vai nos especificar quanto tempo, como que eu vou fazer. Isto é um propósito entre a minha pessoa e Deus. Mas é necessário que nós venhamos a praticar o jejum. E Esdras convocou então o povo. Vamos jejuar. E por que ele convocou o povo? Vamos jejuar. Para nos humilharmos diante da presença de Deus. Porque nós estamos aqui porque os nossos pais erraram. E agora o Senhor está nos dando a bênção. Vamos retornar para a nossa casa. E se vamos retornar para a nossa casa, nada melhor voltar se humilhando diante da poderosa mão do Senhor. O apóstolo Paulo, quando fala a respeito das obras da carne, quando ele fala a respeito do fruto do Espírito, ele então nos remete a uma luta intensa entre ambos, porque eles são opostos entre si. E quando nós jejuamos, nós estamos lutando para que eu me revista do homem espiritual e não do homem natural. Preciso, e nós precisamos do jejum. Como uma vez ouvi o reverendo Hernandes Dias Lopes dizendo, jejuar é ter fome de Deus.
E nós precisamos ter esta fome. A palavra de Deus nos diz de uma forma muito clara: vocês, e aqui ao todo, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. Então nós precisamos buscar esse homem espiritual. A nossa carne milita contra o espírito. Hoje, pela manhã, em escola dominical, nós estamos falando sobre isso. A dificuldade que muitas vezes nós temos de estarmos na casa do Senhor. Como o inimigo muitas vezes coloca situações para que você não esteja aqui. E nós precisamos desvencilhar. E nós só vamos conseguir quando o nosso ser espiritual está aflorado. Assim, quando jejuamos, nós temos que ter em mente que queremos nos apropriar de algo, e de algo que vai nos fortalecer. Por isto, é importante nós compreendermos e praticarmos esta disciplina. E quando nós nos apropriamos, nós vamos perceber que não somente o corpo, mas principalmente o espírito vai estar bastante fortalecido. Você já fez jejum? Você já praticou essa disciplina? Durante os próximos dias, próximos meses, nós vamos falar sobre isso. E o jejum, ele pode ser tanto de uma forma individual como coletiva. E o texto que nós estamos falando foi apregoado aí para fazer de uma forma coletiva. Jejum é ter prazer de estar na presença de Deus. Era isto que Esdras desejava em sua caminhada, que o povo que estivesse com ele, o povo que estava com ele, olhasse para Deus e não olhasse apenas para o seu entorno. O jejum fortalece a oração. E quando nós jejuamos, e quando nós oramos, nós precisamos então especificar diante de Deus aquilo que nós queremos. Então o texto nos diz assim: porque ele pregou o jejum? Para que ele se humilhasse então diante de Deus, reconhecendo a soberania do Pai. E nesta nova caminhada, eles estavam pedindo então ao Senhor, para que o Senhor lhes desse uma jornada feliz. E ele não estava orando apenas por ele, ou pela sua geração. Ele estava pedindo para orar pela geração vindoura. Ou seja, para que o Senhor nos dê jornada feliz a nós, aos nossos filhos. E nós como pais, nós como igreja, nós como família, precisamos interceder. Os irmãos observaram as crianças aqui à frente? Que coisa mais linda! E essas crianças precisam da oração dos pais, dos avós e da igreja. Nós precisamos interceder por eles também. E a palavra de Deus nos diz que devemos orar uns pelos outros. E devemos orar sem cessar. Portanto, em nossa oração nós podemos e devemos especificar diante de Deus aquilo que nós desejamos. Mas com sabedoria, sabendo que é Deus que vai lhe entregar, é Deus que vai lhe dar a vitória. Dito isto, então o jejum necessariamente tem que vir acompanhado de oração. Nós devemos orar em todos os momentos. Nós precisamos então especificar diante de Deus o nosso pedido. Então, foi isto que Esdras fez. Esdras sabia que a jornada seria muito longa. E diz o texto, se nós retroagirmos para o capítulo 7, nos diz o texto que essa jornada durou 4 meses. Ou seja, 120 dias. Para percorrer uma distância aproximadamente de 1.400 quilômetros. Ou seja,
todos os dias precisava percorrer pelo menos 12 quilômetros. Aí aqueles que são atletas vão dizer, 12 quilômetros é fácil. Vai andar numa rua esburacada. Vai andar em condições adversas. E principalmente, vai andar com peso sobre os seus ombros. 4 meses. O rei Artaxerxes devolveu para Esdras todo o ouro que havia sido retirado. E ainda convocou para que a população abastecesse o povo de Deus com bens materiais. Ele tinha esse pedido: Senhor, abençoa nós, Senhor, abençoa os nossos filhos, e Senhor, abençoa tudo aquilo que nos pertence. Ou seja, nós precisamos agradecer a Deus pelos bens materiais que nós temos, porque na realidade nós temos porque é o Senhor quem tem nos dado. Se não fosse a boa mão do Senhor, eu não teria nada e nem os irmãos teriam nada. Mas o Senhor tem nos abençoado, então nós temos que agradecer e pedir ao Senhor: Senhor, continue a nos abençoar. Portanto, o povo de Deus estava carregando consigo muita riqueza, muito peso. E durante todo esse trajeto, durante todo esse percurso, a palavra de Deus não nos diz que eles foram saqueados ou que perderam no meio do caminho. Mas diz que eles chegaram em Jerusalém com segurança, com tudo aquilo que eles levaram a partir da Babilônia. Por que isso, queridos? Porque eles estavam em plena comunhão com o Senhor. Vamos participar da mesa do Senhor daqui a pouco. E a nossa participação significa que nós estamos em plena comunhão com o Senhor. É importantíssimo nós lembrarmos, Jonas pregou em Nínive. E na sua pregação, o povo se arrependeu. O rei se arrependeu e deu ordem para que todos jejuassem e orassem. Esther, lá no palácio, ela também, através do seu tio Mordecai, ela também pede para o povo, que o povo estava passando uma condição muito difícil, estava prestes, inclusive, a ser eliminado do reino. Ela pede, orem e jejuem. E através da oração e do jejum do povo, eles obtiveram a libertação. A cidade não foi destruída. Paulo e Barnabé, quando eles saem para a primeira viagem missionária, a igreja de Antioquia reunida, eles estavam jejuando e orando, e naquele momento, eles enviam os homens de Deus para irem, para proclamarem a palavra de Deus, e todos nós conhecemos a primeira viagem missionária de Paulo, a segunda, a terceira, e sabemos que Paulo obteve um sucesso extraordinário. Por quê? Porque haviam pessoas e ele próprio orava, jejuava e buscava a palavra de Deus. Há aquele episódio do jovem possesso, em que os discípulos não conseguiam expulsar os demônios. O pai corre até Jesus. E Jesus diz, porque os discípulos o interpelavam: como nós não conseguimos? E Jesus diz: essa casta só é expulsa através de oração e de jejum. Portanto, queridos, nós precisamos jejuar, nós precisamos orar, nós precisamos colocar diante de Deus os nossos pedidos, para que nós possamos obter então uma jornada feliz. E o texto ele continua mais, e ele diz assim no versículo 22, porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros, porque nós já havíamos dito, a boa mão do Senhor é para com aqueles que estão na presença dele, é para com aqueles que são seus. E se eles já haviam dito isso, como eles poderiam então pedir ao rei proteção? Pedir exército, pedir cavaleiros para proteger do inimigo?
Esdras não pediu. E ele convoca então o povo para orar. Portanto, nós como igreja de Cristo Jesus, nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Se abrirmos a palavra do Senhor mais uma vez, lá em Salmo, de número 118, o versículo 8 e 9, nos diz assim, são 2 versículos chaves para nós nesse instante. E ali o salmista diz: melhor é buscar refúgio no Senhor do que no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Esdras confiou no Senhor e ele foi muito bem sucedido. Então nós precisamos jejuar, nós precisamos orar, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós temos o culto aqui, ou melhor, estudo bíblico de quarta-feira, onde nós aprendemos um pouco mais da palavra do Senhor. Nós temos a escola dominical, no domingo pela manhã, onde também aprendemos um pouco mais da palavra do Senhor. Então nós precisamos estar juntos, porque o pastor, ele não sabe tudo. Ledo engano dos irmãos e irmãs acharem que o pastor sabe de tudo. Não sabe. Ele sabe pouco. Mas o pouco que ele sabe, aliado ao pouco que os irmãos e irmãs também sabem, nós vamos crescer de uma forma grandiosa. Por isso é necessário nós estarmos juntos nos trabalhos da igreja, para crescermos juntos. E é muito importante. Esdras pregou: vamos jejuar. Esdras orou, pedindo ao Senhor jornada feliz. Esdras não retornou para o rei, porque ele já havia dito. Então ele bancou a sua palavra. Então, terminando o texto, algo interessantíssimo. Diz então Esdras: nós, ele e aqueles que estavam com ele. Então ele diz assim: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. Eles jejuaram e colocaram todos esses pedidos diante de Deus. Eles praticaram aquilo que eles haviam falado. Nós, como igreja, precisamos praticar aquilo que nós estamos falando e fazendo. Quando nós nos tornamos membros da igreja, nós assumimos muitos compromissos e nós precisamos manter esses compromissos. Nós batizamos os nossos filhos e prometemos diante de Deus, diante da igreja, que nós iríamos orar por eles, que nós iríamos caminhar com eles, que nós iríamos ler a palavra de Deus com eles, e assim nós precisamos fazer, para que nós possamos ter uma bênção e uma vida muito bem sucedida. Esdras orou, Esdras aplicou, Esdras colocou diante do Senhor, e o final do versículo nos diz assim: e Deus, e o Senhor nos atendeu. Atendeu porque eles foram fiéis naquilo que eles haviam proposto. É isto que nós, como igreja, precisamos fazer. Nós precisamos nos colocar diante de Deus. O nosso irmão presbítero Marcos, agora há pouco, pediu para nós nos ajoelharmos, para nós nos humilharmos, para nós nos colocarmos diante do Senhor e agradecer ao Senhor pela vida da nossa igreja. Quando nós agradecemos pela vida da nossa igreja, nós estamos agradecendo: Senhor, obrigado por aqueles que passaram e que não estão mais aqui entre nós. Não posso mais orar por eles, porque já partiram para a glória. Mas eu posso agradecer pela passagem, porque se nós temos tudo isto, é porque houve um início, nós ouvimos e vimos isso na nossa história. Nós oramos por aqueles que estão aqui, e devemos orar por aqueles que hão de vir aqui. Não há outra forma. Somente assim nós vamos continuar proclamando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, Deus seja louvado.
e que nós, como igreja, possamos ter e possamos receber essas bênçãos, não somente hoje, mas por todo sempre. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde.